Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, eu creio que esse texto está falando sobre essa felicidade. O homem que teme ao Senhor, que confia no Senhor, ele é feliz. Então, alguns princípios nesse texto, princípios são como colunas, como fundamentos de uma construção da tua vida, da tua casa, da tua família. São princípios que Jesus estabeleceu. Quando você lê as palavras de Jesus no Novo Testamento, você vê que ela está repleta de princípios. E aqui está tratando de alguns princípios também. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A própria palavra fala nesse sentido. O temor do Senhor é o princípio para o contentamento, para a alegria, para a felicidade. Bem-aventurado, a bem-aventurança, uma vida feliz. Mesmo que você não tenha a roupa que você gostaria de ter, mesmo que você não tenha o dinheiro que era necessário você ter, a casa que era necessária, mesmo que você não tenha a família que muitos já se foram e já morreram, mas você é feliz independente dessas coisas, porque a tua felicidade não está nessas coisas, né? O Salmos 84 é um Salmos bem joia, eu gosto muito. Ele diz assim: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde ele pode acolher os seus filhotes, né? Os seus pequenininhos, ele consegue atender na casinha deles e guardá-los ali, protegê-los. E ele diz: eu encontrei os seus altares, a sua casa, o lugar onde o povo de Deus se reúne, a presença de Deus. É ali que eu me sinto protegido, né? Feliz é o homem que habita nessa casa perpetuamente. Ele fala: feliz é o homem cuja força está no Senhor, e no coração desse homem se encontram caminhos aplanados. E lá no verso 6 do Salmos 84, ele fala assim, que ele passa por lugares áridos, e aí ele torna aquele lugar árido um lugar de mananciais. Então, o homem geralmente é conhecido como causador de desertos. Quando o próprio homem estuda a raça humana, percebe que aonde o homem passa, ele constrói, ele desenvolve desertos aqui no nosso planeta. E Deus tinha dado a ordem para a gente cuidar desse planeta, guarde esse planeta. Mas quando entramos nas trevas, nós nos tornamos predadores, destruidores. E a nossa vida, quando a gente faz a nossa vontade, a gente forma a nossa vida um deserto. A criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe, com muitas práticas realmente de vergonha, realmente de deserto, porque a pessoa procura a felicidade no lugar errado, depois precisa da droga para preencher esse vazio que não conseguiu. Quando eu estava pensando nesse assunto, eu pensei a respeito de Davi. Deus nos deu o exemplo de Davi, o testemunho de Davi. Fala na Bíblia que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele é o autor da maior parte desses salmos que nós lemos. E fala muito das angústias dele, e as pessoas se identificam com as angústias de Davi, e por isso as pessoas gostam do livro de Salmos, né? Mas ele não era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era um homem fiel. A Bíblia, Deus apresenta Davi como um homem que transgrediu a sua palavra e que traiu a sua esposa, né? E que adulterou com Batseba. E são depoimentos nos salmos tristes de confissão do seu pecado. Então, as bênçãos e ele ser um homem segundo o coração de Deus não está relacionado ao quanto ele era fiel,
mas o quanto ele tinha relacionamento com Deus e amizade com Deus, apesar do seu pecado. Diz o texto assim que então ele secava os ossos. Os gemidos dele eram a noite inteira. Ele transbordava o travesseiro de lágrimas por causa da tristeza pelo pecado. Isso é relacionamento com Deus, porque também a culpa pelo pecado tem a ver com o relacionamento, porque ele não queria entristecer a Deus, mas ele havia entristecido a Deus, e ele não encobre o seu pecado, por mais que ele tenha tentado, mas ele não vai definitivamente encobrir o seu pecado. Há um momento que ele confessa, e os salmos estão repletos de suas confissões, e a gente pode cantar, e a gente pode falar a respeito dessas confissões. Então, a base do relacionamento, a base da fidelidade de Deus com Davi, não foi a fidelidade de Davi, mas foi exatamente o relacionamento com Deus, né? Porque quando fala assim, é feliz o homem que teme ao Senhor, não quer dizer que esse homem é perfeito, mas que esse homem confia no Senhor. E que ele se coloca em maus lençóis se Deus não for fiel com ele, porque ele lança de si a capa, como diz o texto lá do cego Bartimeu, e ele vai na direção de Jesus, mas se Jesus não o cura, ele não acha mais a capa de volta, porque ele é cego. Então, ele se colocou em uma situação complicada se Jesus não curasse. Isso prova que ele precisava ter fé, e ele teve fé, por isso Jesus o curou. Jesus faz um milagre naquela pessoa que tem fé. O relacionamento é baseado em fé. Então, Davi era um homem que subia no ombro de Jesus e confiava que Jesus levaria ele pelo melhor caminho, que era o pastor da sua alma, e que conduzia ele pelo vale da sombra da morte. Enquanto outros, o próprio Saul, sempre queria conduzir o seu caminho. Ele assentava na boleia, ele dizia assim: eu dirijo a minha vida, eu conduzo a minha vida, e por isso ele teve tantos atrapalhos na sua vida. Então é o princípio da felicidade, do temor ao Senhor. O verso 2: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Aqui eu vejo o princípio do trabalho. A gente vive num tempo onde se entende que se pode viver à custa dos outros, quando a palavra de Deus sempre ensinou que ninguém deve viver à custa do outro, mas à custa do seu próprio trabalho. E isso traz um desequilíbrio na nossa sociedade, né? Às vezes o jovem tem 30 anos e ele não vive às suas custas, ele ainda vive às custas do seu pai, da sua mãe, né? Naquela ilustração da águia, a águia vai tirando aquelas peninhas, aquelas sedinhas, aquelas penas bem fininhas, aquelas plumas que estavam no ninho, para que aquela águia que já é adolescente comece a voar, que ela não ache tão bom ficar ali naquele ninho, porque aquele ninho já está ficando dolorido, já está ficando com dor ali, de tanto ficar deitado naquele ninho que já está seco, duro, e não tem mais as plumas. E é isso que o Marcelo e a Isabel estão fazendo com o Lucas, né? Aos pouquinhos estão tirando, né, as plumas, e vão estar ensinando a voar. E é isso que precisa ser feito. Então, a gente vê assim, na própria Previdência do Brasil, um rombo enorme, porque a gente tem essa ideia de que a gente pode viver às custas do outro, e que alguém vai pagar a minha aposentadoria. Mas isso não existe. Então, cria-se um rombo muito grande. Porque se a gente olhar assim de uma forma bem normal, eu vou trabalhar 25 anos, e depois eu quero ficar 25 anos aposentado,
para ter um salário adequado. O que eu ganho agora, eu preciso guardar esse mesmo tanto cada mês, para poder depois ter esse valor 25 anos à frente. Não tem um outro número que seja diferente desse. É que a gente pensa que o outro pode, porque ele ganha mais. E ele ganha mais porque roubou de alguém. Então eu posso tirar dele, assim como as invasões de terra e tudo mais, porque é assim que tem acontecido na nossa sociedade, né? Então aqui ele fala assim: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. É o princípio do trabalho. O verso 3: tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Aqui eu vejo o princípio da família, e a mulher como, assim, o símbolo, a mãe como o símbolo da família. Deus fala assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos derruba. Então, eu sempre aprendi com algumas atitudes da minha mãe, coisas sobre economia. Porque eu era responsável para levar a lenha para dentro de casa. Quando a minha mãe fazia comida naquele dia, ia um tanto de lenha. Quando minhas irmãs ou outras pessoas iam fazer a comida, ia o dobro de lenha. Então o meu serviço era maior quando minha mãe não estava no comando da cozinha. Eu percebia essa questão de economia. Então, a responsabilidade pela educação, tanto espiritual como emocional, física, tudo, a responsabilidade sobre os filhos é da família. Não tem na Bíblia como você terceirizar isso, nem para a tata, nem para o Estado e nem para a igreja. Todos esses podem ajudar. Mas a responsabilidade é do pai e da mãe. Tanto que é nesse sentido que nós não temos padrinhos. Padrinhos disso, padrinho daquilo. Porque a responsabilidade é do pai e é da mãe. Se esses faltarem, tem tio, tem avô, tem avó. E assim, se esses faltarem, aí então vai achar alguém. Mas precisa identificar quem é o responsável pela família. Ele diz assim, de uma família que se reúne, que está junto dentro de casa. E aí eu creio, pelo resto dos textos da palavra de Deus, sobre o convívio espiritual, sobre o culto doméstico, sobre a oração nos horários das alimentações, onde a pessoa se reúne ali, ela deixa a televisão, ela deixa outras coisas, ela deixa o joguinho, o videogame, ela deixa qualquer coisa, porque aquele momento é um momento especial de estar na presença do Criador. Então é ali que essa criança aprende a ética, o que é certo, o que é errado, a moral, os princípios de autoridade, a questão da preguiça, porque a criança entregue a si mesma, ela vai fazer bobagem, ela é preguiçosa por si, ela vai mentir, não precisa de aula para que ela minta ou para que ela cole na escola, ou seja respondona, ou reclame que só ela vai lavar louça, alguma coisa assim. Então, é em casa que ela aprende a responder pelos seus erros, é disciplinada, é em casa que ela é amada, que ela é cuidada, onde ela recebe o beijo, o abraço, o cuidado. É em casa o certo, o errado, o respeito pelos mais velhos, o trato com o dinheiro do outro, que não é meu, eu não tenho direito de pegar. Também relação a horários. Tudo é em casa que se aprende a formar caráter. Por isso, pai, mãe, precisam ter isso no coração, esses princípios do caráter. Verso 4 e verso 5. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor.
O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Então ele está falando do princípio da bênção. E ele diz da bênção de Sião. Sião sempre vai estar falando de aonde estava o templo e aonde Jesus foi crucificado. É o mesmo lugar onde apareceu aquele cordeirinho para morrer no lugar de Isaque. É dali que falam os montes de Sião, aonde Deus proveu uma aliança com você. É uma aliança de sangue. Dali vem o perdão. Dali nós ficamos livres das nossas mágoas, da culpa, da vergonha, do medo e de não precisarmos então de droga. É ali que a gente entende o nosso gênero, se eu sou macho, se eu sou fêmea. É num relacionamento com Deus que eu tenho a minha identidade. É ali que você fica livre de ter um filho criminoso, um filho desequilibrado, mesmo que tivesse desequilíbrio, mas é a palavra do Senhor, é a presença de Deus que vai trazer o equilíbrio, os acertos, porque a Bíblia está repleta de homens de Deus que pecaram, que erraram também com seus filhos, mas a Bíblia sempre fala de restauração e de conserto durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Aqui ele está falando dos netos. O Salmos 90 ele diz: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Eu lembro quando eu comecei o ministério, estava lá em Lagoa do Carro, uma cidadezinha muito pobre no interior de Pernambuco, com 18 anos. E a mulher disse assim: eu quero mudar de vida. Aqui ninguém sabe quem é o pai dos seus filhos. A minha mãe não sabe quem era meu pai. A minha avó não sabia quem era o pai dela, da minha mãe. Porque era natural que vinham, os homens eles trabalhavam em cana-de-açúcar, e quando voltavam para lá, eles já não tinham mais a mulher que era anteriormente. Então, era um rodízio de homens. Então, não tinha pai certo naquela sociedade. E aí, ela ouvindo a palavra naquele tempo, ela disse assim: eu quero mudar isso em relação à minha filha. Eu quero que a minha filha saiba quem é o seu marido, quem é o filho dela e quem é o pai do filho dela. Eu lembrei de Isaías 58, que fala a respeito de Deus ser restaurador de veredas. Ou como nesse mesmo texto, que passa por lugares áridos e transforma em um manancial. Né? Você pode olhar para a vida do próprio André. Ele tinha tudo para ser alguém dado ao álcool. Não é assim? Hoje ele é um pastor lá em Beltrão, que tem lutado por dezenas e dezenas de pessoas, faz estudo bíblico todos os dias, incansavelmente, né? Mas não foi tudo isso de uma hora para outra. Foram etapas que vão acontecendo na vida de uma pessoa. Né? A princípio vem no grupo de estudo porque tem que cuidar da mãe. Depois vem porque tem meninas bonitas. Depois vem por isso. Mas Deus vai trabalhando. No início do ministério, eu queria que ele cuidasse de Realeza e de Ampere. Ele falou assim: mas arrumei outras pessoas, por que eu tenho que ir lá para Realeza e para Ampere? Ah, o fulano não faz isso, o fulano não faz, por que eu tenho que fazer? Depois, com o tempo, ele vai indo por conta própria. As mudanças vão acontecendo
aos poucos, mas elas precisam acontecer sempre progressivamente e não caindo, não regredindo, mas progredindo, né? Então, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, o Senhor já tinha um plano, né?